Eu vou te mostrar nos próximos minutos deste vídeo, que através do método certo, é perfeitamente possível, e em pouco tempo, você mudar a visão da sua esposa sobre sexo e relacionamento liberal, e assim poder realizar todas as suas fantasias sexuais. Mesmo que isso pareça ser algo impossível, e mesmo que a sua esposa seja uma mulher muito conservadora, eu vou te apresentar um método realmente eficiente, e se você seguir direitinho os passos deste método, em pouco tempo, a sua esposa estará convencida de que, mesmo estando casada e comprometida com a família, os filhos, marido, vida em sociedade, e ela pode sim, ter com você, uma vida sexual diferente da convencional e cheia de fantasias e novas experiências. Você vai conseguir falar até mesmo da sua bissexualidade, se for o caso, sem medo de destruir a sua imagem de homem e de pai de família. O mais importante de tudo é que, seguindo os passos deste método, você vai conseguir tudo isso, sem criar conflitos com a sua esposa, apenas adquirindo a habilidade de utilizar os gatilhos mentais corretos para mudar a visão e o conceito da sua esposa sobre fantasias sexuais e relacionamento liberal. E ainda neste vídeo, eu vou te provar que você é a maior testemunha de que esse método funciona, antes mesmo de experimentá-lo. Mas, de onde surgiu esse método? E por que eu digo com tanta certeza que ele funciona? Porque eu também já vivi sexualmente insatisfeito durante muitos anos no meu casamento, e foi através desse método que em pouco tempo eu consegui mudar essa situação. Muito prazer, o meu nome é Érico. Tenho 52 anos, sou casado há 32 anos e tenho 2 filhos. Eu sempre pensei de forma bem diferente da maioria das pessoas, em diversos assuntos, mas principalmente sobre casamento, e esse conjunto de regras imposto pela igreja e pela sociedade. Nunca entendi os termos desse contrato que um casal assina diante de um juiz e de um padre, onde diz que um só pode ter olhos para o outro. Não estou dizendo que o mundo deveria ser uma bagunça, onde todo mundo transa com todo mundo, não é isso. Mas, as pessoas deveriam saber dividir um relacionamento em duas partes, amor e sexo. Na minha cabeça, sempre esteve muito bem definido que um casal poderia ter a sua vida de casado, filhos, família, amigos, etc., e ao mesmo tempo, poderiam sim, ter uma vida sexual compartilhada com outras pessoas. Eu sempre acreditei que quando me casasse, teria um relacionamento liberal com a minha esposa. Uma vida sexual cheia de fantasias e aventuras. Bem, isso enquanto eu era solteiro. Quando eu me casei aos 20 anos, comecei a viver um baita de um conflito entre o que eu pensava sobre casamento e a minha nova realidade de homem casado. Nunca imaginei que eu iria experimentar uma insegurança tão grande. Eu tinha muitas fantasias sexuais, porém, não tinha coragem de expor minhas vontades para minha esposa. Ao mesmo tempo que eu gostava e incentivava a minha esposa a usar roupas mais provocantes e decotadas, eu também tinha ciúmes dela. A minha esposa era, e ainda é, uma mulher encantadora, bonita, honesta, e uma morena muito gostosa. E põe gostosa nisso. Comecei a viver um grande conflito entre a vida liberal que eu gostaria de ter e o medo de perder a minha esposa para outro homem. Nos finais de semana que eu fazia um churrasco, sempre convidava algum homem de fora da família, geralmente algum colega de trabalho ou cliente, pois eu gostava de ver a delícia da minha esposa com aquela bunda maravilhosa de biquíni, na frente de um homem que não fosse seu irmão ou sobrinho. Me dava muito tesão ver um estranho comendo a minha mulher com os olhos e tentando disfarçar. Mas, infelizmente, eu não tinha coragem para ir mais além e abrir logo o jogo com a minha esposa. Eu me sentia como alguém diante de uma excelente oportunidade de investimento, mas que não investia por medo de perder o único dinheiro que tinha. No meu caso, o dinheiro era minha mulher. Ela é a mulher que qualquer homem gostaria de ter, e por causa disso, eu sufocava todas as minhas fantasias, por medo de perder a minha esposa para outro homem, ou por medo que ela se transformasse em uma vagabunda mentirosa, e que começasse a me trair. O tempo foi passando,
e eu continuava vivendo sexualmente insatisfeito, por causa da minha insegurança. Porém, cada vez mais, a minha cabeça imaginava novas fantasias sexuais com a minha esposa. Bastava uma simples visita de alguém estranho na nossa casa, como um prestador de serviços, por exemplo, e a minha imaginação já entrava em ação. Não sou um homem rico, mas temos uma casa grande, com uma ótima área de churrasco com piscina, e uma pequena quadra de grama, e eu vivia imaginando muitas situações com a minha mulher usando biquínis minúsculos, e provocando o cara que faz manutenção na piscina. Um dia, eu e a minha esposa resolvemos instalar um piso de madeira em volta da piscina. Contratei uma empresa para fazer o serviço, e o combinado é que eu iria hospedar 2 profissionais na minha casa durante 4 dias, pois moramos a 60 quilômetros da capital, e assim, a empresa não teria custos com deslocamento e hospedagem. Era um homem de uns 48 anos e outro mais jovem, de uns 30 anos. Todos os 2 homens eram bem apresentados, e de corpo razoavelmente atlético. Improvisamos um quarto na sala de jogos para os 2 homens. Nem passava pela cabeça da minha esposa, que eu era cheio de fantasias sexuais, e muito menos que eu sonhava em vê-la transando com outro homem. Foram 3 noites torturantes para mim, pois aquela era a situação perfeita, e poderia acontecer muitas coisas, pois não tínhamos filhos ainda, e estávamos só nós 4 em casa. A minha esposa tinha uma camisolinha muito pequena, que deixava ela mais gostosa ainda. Eu imaginava ela vestida com essa camisolinha, indo até a cozinha, abrindo a geladeira e pegando 2 latas de cerveja, olhando para trás e me dizendo com a carinha mais safada: "Amor, vou levar essas cervejas para os rapazes, pois está muito calor essa noite. Fique bem quietinho me esperando aí, na nossa cama." Bem, infelizmente, as 3 noites se passaram sem nada acontecer, a não ser na minha cabeça, pois a minha insegurança sempre falou mais alto. As fantasias aumentavam cada vez mais, e o conflito dentro de mim aumentava mais ainda. Pior ainda, eu vivia insatisfeito comigo mesmo, pelo fato de não conseguir assumir as minhas vontades mais verdadeiras. Eu estava infeliz, e decidido a mudar essa situação. Por volta do ano de 1997, 5 ou 6 anos depois, a internet já era uma importante fonte de informação, e eu pude ter acesso a vídeos e documentários sobre casais americanos, que viviam um relacionamento completamente liberal. Isso me ajudou muito a lidar com a minha insegurança, além de buscar ajuda profissional também, é claro. O fato é que, 3 anos depois, e muita terapia, eu era um outro homem. Eu estava muito seguro daquilo que eu queria. Finalmente, eu admiti a mim mesmo que eu queria ter um relacionamento liberal. Todas aquelas sessões de terapia e a quantidade de informações que a internet me dava acesso afastaram completamente a insegurança e o medo que eu tinha de perder a minha esposa. Eu e a minha esposa tínhamos construído uma relação sólida, e portanto, eu tinha certeza que ela era a mulher certa para ter um relacionamento liberal, baseado na confiança e sem mentiras e traições. Foi exatamente aí que eu tive que enfrentar o maior desafio da minha vida. Eu passei tanto tempo dedicado a me tornar um homem seguro e decidido, que me esqueci da minha esposa e que eu dependia dela também, para ser feliz e realizar todas as minhas fantasias sexuais. Eu ainda não te disse, mas me casei com a Maura. Uma moça linda e com muitas qualidades e virtudes, mas que tinha a cabeça cheia de proibições. Ela veio de uma família muito simples, de 5 meninas e 2 meninos, e foi criada pela mãe, pois o pai faleceu muito cedo. Por esse motivo, ela e as irmãs tiveram uma criação muito rígida, sempre ouvindo coisas como "isso não pode", "isso é errado", "isso não é coisa de moça decente", "essa roupa é coisa de vagabunda", e etc. Durante os primeiros anos de casamento, isso não me incomodou. Na verdade, eu até achava bom que a minha esposa fosse tímida e recatada, afinal, eu ainda era um homem muito inseguro. Mas agora, eu tinha a difícil missão de transformar a cabeça da minha esposa. Pela primeira vez,
Eu estava começando a expor para minha esposa as minhas vontades, porém, as reações por parte dela não eram nada animadoras. Eu estava descobrindo o quanto a minha esposa tinha a cabeça bloqueada para o sexo, e pensava de forma antiga e cheia de preconceitos, religiosidade e etc. De alguma maneira, eu precisava fazer a minha esposa enxergar as coisas como eu enxergava, mas essa era uma tarefa bem difícil. Não é que ela era uma santinha, saída do convento, mas ela ainda era virgem aos 21 anos, quando se casou comigo. Por causa dessa criação rígida, ela era muito limitada na cama. Pequenas coisas que eu tentava durante o sexo, ela rejeitava. Sexo anal então para ela era coisa de vagabunda. Ela nunca deixava eu gozar na boca dela, e até mesmo o sexo oral, ela não demonstrava interesse, e nunca me chupava mais que 2 ou 3 minutos. Comprei um pênis em uma loja de artigos eróticos, e toda vez que eu pedia para ela imaginar que estava transando com 2 homens, sempre terminava em briga. Eu levava o notebook para a cama, para ela ver vídeos de sexo, mas ela sempre jogava um balde de água fria, dizendo que aquelas mulheres eram prostitutas e etc. Quando eu mostrava vídeos de troca de casais, aí é que ela achava coisa de outro mundo, uma pouca vergonha. Eu comprava vestidos sexy decotados pra gente sair, mas ela sempre se recusava a usar. Qualquer coisa ou ideia que fosse um pouco fora do tradicional, era recusado pela minha esposa, e terminava em briga, e a gente ficava de cara virada um para o outro. Eu realmente estava bem insatisfeito sexualmente. Os conflitos eram cada vez mais presentes no nosso casamento, principalmente na nossa vida sexual. A minha cabeça estava cheia de fantasias sexuais, e eu continuava firme na ideia de ter um casamento liberal, porém, isso parecia cada vez mais distante. Até que uma noite, durante uma de nossas discussões sobre sexo, ela me disse com todas as palavras que me amava, mas nunca iria aceitar uma relação liberal. Confesso que diante dessas palavras da minha esposa, comecei a considerar a possibilidade de uma separação. Apesar de amar muito a minha esposa, eu não queria passar o resto da vida sendo sexualmente infeliz. Afinal, apesar de não ser rico, eu tinha uma situação financeira boa. Poderia recomeçar a minha vida, ao lado de uma outra mulher mais esclarecida. Eu já nem fazia mais questão de transar com a minha esposa, pois quase sempre o sexo era sem graça, e cheio de limitações. Apesar de estar completamente desacreditado do meu casamento com a Maura, eu estava adiando a minha separação, por saber que eu também tinha a minha parcela de culpa nisso tudo. Afinal de contas, eu deveria ter conversado desde o início com a minha mulher, e ela poderia ter até me acompanhado nas várias sessões de terapia. Quando eu já estava decidido a me separar da minha esposa, eu recebi um telefonema de um cliente. Nessa época, além de trabalhar com pequenos investimentos financeiros na bolsa de valores, eu também estava começando a explorar o ramo de lojas eletrônicas na internet. Esse cliente queria que a minha empresa desenvolvesse toda a presença da fábrica dele na internet. Ele queria que nós desenvolvêssemos não só a loja eletrônica da fábrica, mas também que a gente fizesse um marketing muito agressivo, pois ele queria dominar a área de alimentação no seu estado. Esse trabalho salvou o meu casamento. Comecei a pesquisar muito sobre marketing e descobri uma técnica simplesmente fantástica: os gatilhos mentais da persuasão. Quanto mais eu estudava sobre esse assunto, mais eu ficava maravilhado, pois eu mesmo já comprei diversos produtos que eu nem precisava tanto assim, só pelo fato de ter sido tocado emocionalmente. Começamos a aplicar essas técnicas em textos de apresentação dos produtos desse cliente. Na época não existia ainda os vídeos de vendas, e os resultados foram extraordinários. Teve uma campanha que fizemos, cujo objetivo era fazer com que o internauta se cadastrasse na loja eletrônica. Usamos um gatilho mental chamado reciprocidade, que era simplesmente dar gratuitamente um livro de receitas, em troca do cadastro da pessoa. O resultado foi impressionante, quase 11.000 cadastros em 10 dias.
Então eu pensei: se isso funciona tão bem na internet, e no comércio em geral, talvez funcione também com a minha esposa. Resolvi tentar, antes de colocar tudo a perder, e me separar da Maura. Passei a me comportar de uma maneira completamente diferente. Eu parei de tentar coisas que ela não aceitaria durante o sexo, e mesmo depois de uma noite de sexo sem graça, eu fazia questão de dizer a ela o quanto eu amava. Não deixava transparecer que eu continuava insatisfeito. Fazia questão de ressaltar o tempo todo que estar casado com ela era o mais importante de tudo. Em outras palavras, eu estava aplicando na minha vida sexual o mesmo gatilho da reciprocidade que eu tinha aplicado na loja eletrônica do meu cliente. Alguns dias depois, durante uma transa com a minha esposa, ela estava fazendo sexo oral em mim. Quando eu estava perto de gozar, afastei a boca dela, como de costume, pois sabia que ela não admitiria que eu gozasse na boca dela. Para minha completa surpresa, ela se recusou a afastar, e voltou a me chupar até eu gozar muito na boca dela. Claro que ela correu para o banheiro para cuspir tudo e com muito nojo, mas naquele momento, pela segunda vez eu via na prática o gatilho da reciprocidade funcionando. Não tive dúvidas. No dia seguinte, juntei tudo que eu estava aprendendo sobre gatilhos mentais da persuasão, e procurei o mesmo psicólogo que tinha me ajudado a superar as minhas inseguranças. Ele me explicou que tudo aquilo era muito real, sim, e que fazia parte da neurociência. Ele me explicou também que as maiores empresas faziam uso desses gatilhos mentais ou emocionais para aumentar suas vendas e consolidar suas marcas. Com a ajuda desse psicólogo e amigo, eu fui aplicando no meu relacionamento sexual com a Maura vários outros gatilhos mentais como curiosidade, novidade, escassez ou urgência, entre outros. Isso mudou completamente a minha vida. Conforme o tempo passava, era cada vez mais evidente a mudança na mentalidade da minha esposa. Eu poderia passar horas aqui, falando da transformação da minha esposa. Aquela mulher que não podia nem ouvir falar em relacionamento liberal, hoje vai comigo em muitas casas de swing. A minha esposa já não tem mais nenhuma objeção em usar roupas provocantes e viver muitas fantasias sexuais. Muitas vezes, é a minha esposa que me explica os benefícios de um relacionamento liberal. Que existe mais traição em casamentos comuns, e como ela se sente mais segura no nosso relacionamento. A mudança na minha esposa foi tão grande, que todo esse método foi escrito por ela. Ela achou que seria importante se os maridos aprendessem com uma esposa que era sexualmente bloqueada, mas que conseguiu se transformar em uma mulher de mente aberta. E você se lembra que eu disse no início desse vídeo, que iria te provar que você é a maior testemunha que esse método funciona? Pois está provado. Se você chegou até aqui, é por causa de alguns gatilhos mentais que usei em toda essa narrativa, para prender a sua atenção e te envolver emocionalmente. Agora pense comigo. Se em poucos minutos esses gatilhos mentais funcionaram com você, imagine se você tivesse à sua disposição todo um método para te ajudar a mudar a mentalidade da sua esposa. Um verdadeiro guia para você ir consultando e aplicando no seu tempo. Portanto, se o que você deseja é apenas melhorar a sua vida sexual, ou viver um relacionamento completamente liberal com a sua esposa, este é sem dúvida nenhuma o guia definitivo para te ajudar nessa caminhada. Abaixo desse vídeo, tem uma página com mais explicações sobre esse método, e tudo o que você irá receber ao adquiri-lo. Muito obrigado pela atenção, e um grande abraço.